Olá, bem-vindos ao Estado da União. Chamo-me Stefan Rouba e estou em Bruxelas. Esta semana, um dos problemas históricos às portas da Europa regressou à ordem do dia. Centenas de pessoas empunhando bandeiras da Arménia manifestaram-se próximo às instituições europeias no momento em que o Parlamento Europeu debatia a situação no Nagorno-Karabakh. Os combates na região montanhosa entre forças da Arménia e do Azerbaijão aumentaram de intensidade. Os líderes de ambos os países explicaram as suas posições à Euronews. Entre múltiplas acusações mútuas, os líderes não ofereceram um caminho claro com vista a um cessar-fogo na região, a paz duradoura, ainda uma perspectiva distante. O conflito atraiu também outros países, o que faz aumentar os receios de alastramento à região. A União Europeia apelou a ambos os lados para cessarem hostilidades e protegerem as populações civis. Vimos relatos preocupantes de um aumento dos ataques contra áreas habitadas e que causaram vítimas mortais entre a população civil. Apelamos a ambos os lados a cumprirem as suas obrigações internacionais com vista à proteção da população civil. O conflito no Nagorno-Karabakh não foi o único destaque desta semana no plenário. Os políticos europeus continuam a tentar aprovar o pacote de apoio de 1,8 bilhões de euros que os líderes europeus acordaram na Cimeira de julho. Os fundos de estímulo económico são cada vez mais necessários numa altura em que o número de infecções sobe em muitas regiões europeias. O Parlamento, contudo, continua a insistir num princípio simples. Quaisquer violações ao Estado de Direito seriam punidas com a suspensão de fundos. Um mecanismo que países como a Polónia e a Hungria já ameaçaram vetar. Os observadores acreditam que a maioria dos eurodeputados irá aprovar a proposta apenas com algumas alterações de menor importância, dada a falta de apetite dos partidos para se alcançar um compromisso. Pensamos que este dinheiro tem que ser despendido de forma ordenada. Isso significa que a comunicação social tem que ser livre a fim de verificar se nos países o dinheiro é gasto sem corrupção. Por exemplo, precisamos de juízes independentes. Não haverá acesso ao quadro financeiro plurianual e fundo de recuperação sem um mecanismo de Estado de Direito. É uma mensagem clara ao Conselho. Resta esperar que o pacote de apoio associado à pandemia não venha a sofrer o mesmo problema da proposta da igualdade de género, que se encontra bloqueada pelos Estados-membros há 8 anos. Trata-se de um plano que obriga as companhias listadas na Bolsa a nomearem pelo menos 40% de mulheres para as direções, um elemento que ilustra as diferenças salariais existentes na Europa. De acordo com estudos recentes, as diferenças salariais entre homens e mulheres não serão totalmente eliminadas até ao próximo século. Comigo está Evelyn Regner, presidente do Comitê dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género no Parlamento Europeu e uma social-democrata da Áustria. Bem-vinda ao programa. Thank you very much. Hi. É uma das principais defensoras da diretiva Women on Boards, que se encontra bloqueada há quase 8 anos. Quais são as forças com que se debate? É o Conselho. Há Estados-membros que dizem que a diretiva das mulheres nas direções é algo importante, mas que se trata de algo do âmbito nacional e não europeu. Infelizmente, eles não fazem nada a nível nacional e é por isso que se encontra bloqueada. Por que é que as direções das empresas são domínios quase exclusivamente masculinos e que resistem às mudanças que ocorrem por toda a sociedade? Sim, trata-se de uma questão de poder e de quem cede terreno. É cegueira de género. Quando os elementos de uma direção e os responsáveis pensam em incluir novos elementos, eles têm vistas curtas. Alargar o horizonte significa incluir mulheres nas direções, porque uma direção diversificada gera companhias de sucesso. Acho que é uma boa explicação. Existe um argumento defendido por algumas feministas que é mais importante lutar por salários iguais em níveis inferiores de rendimento do que no mundo já privilegiado das direções das empresas. Qual é a sua resposta? Precisamos de ambos, do topo à base e vice-versa. É claro que é necessário ter todas essas medidas obrigatórias, leis laborais destinadas a encorajar mulheres a todos os níveis.
As direções são um bom exemplo. É importante mudar as políticas e formas de dirigir as empresas. Isso só pode ser alcançado do topo para a base. O relatório mais recente da União Europeia sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres revelou diferenças incríveis, como no caso de França, em que levaria 1000 anos a alcançar o objetivo. Não será tudo isto uma luta em glória? Sapato de caracol. O progresso é lento. Em que tempos vivemos? Temos de ganhar consciência. E as coisas não caem do céu. Evelyn Regner, obrigado pela sua participação. Thank you so much. Bye-bye. Por vezes não é fácil compreender por que razão o progresso é tão lento. Tudo sugere que a luta contra a Covid-19 também é um desafio a longo prazo, mas esperemos que não tão lento. Esta semana, os esforços para conter a pandemia levaram a uma nova vaga de restrições em muitas cidades. Em Bordeaux, França, os proprietários de restaurantes protestaram contra o encerramento de bares, cafés e restaurantes. Dizem que não querem morrer em silêncio, enquanto muitos arriscam encerrar portas. Em França, o setor já perdeu 150 mil empregos na primeira metade do ano, muitos dos quais podem seguir-se até ao final do ano. Eis a razão pela qual o pacote de apoio europeu é tão importante. É tudo por hoje. Chamo-me Stefan Groba. Obrigado por assistir. Votos de uma boa semana. Have a good week.